Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo. Hoje a gente vai trabalhar legislação extravagante, legislação especial, mais especificamente, mais específico, crimes de trânsito. Ou seja, a gente vai estudar os crimes aplicados ao Código de Trânsito Brasileiro, os crimes que o Código de Trânsito Brasileiro traz para a gente. Quando nós estudamos o direito penal, nós vemos que o direito penal ele é dividido didaticamente em parte geral, certo? Que estabelece regras, princípios, e a parte especial, que trata especificamente dos crimes e penas, certo? Não diferente, no Código de Trânsito Brasileiro, também nós dividimos ele em duas partes, certo? Do artigo 291 até o artigo 301, nós trazemos a parte geral, que estabelece multa, regras de aplicação, certo? Princípios, agravantes genéricas. E da parte 302 até o 312A, que traz os crimes de forma mais específica para nós. Só que vale destacar que o 312A não se trata de um crime, e sim uma regra de transação penal, certo? Que nós vamos ver no momento oportuno, quando chegarmos lá. Então, como já dito antes, é dividido em duas partes. Essa divisão é apenas didática, certo? E vamos estudar artigo por artigo. Vamos ao primeiro, certo? O artigo 291, ele trata no seu caput do princípio da especialidade. Se você já viu no Código Penal, a gente estuda lá o princípio da especialidade. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, a legislação do Código de Trânsito Brasileiro é uma legislação especial, ou seja, ela se sobrepõe. O princípio da especialidade é aquele que a norma especial é aplicada quando se contraposto ou quando você encontra uma legislação geral e a especial trazendo a mesma legislação. Então você vai aplicar a legislação especial, a mais específica. Esse é o princípio da especialidade, de forma bem singela. E o artigo 291 traz esse princípio da especialidade, falando que o que for descrito no Código de Trânsito Brasileiro será aplicado ele em disposição a qualquer outra legislação, certo? Quando preencher os verbos do tipo, os núcleos do tipo penal, a gente vai aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, certo? E ele fala também que, excepcionalmente, nós iremos aplicar a Lei 9.099. Ou seja, as medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Que medidas são essas? O parágrafo 1º traz para a gente que, no caso de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, no artigo 303, vai trazer o crime de lesão corporal culposa cometido na direção de um veículo automotor. Esse crime, Bizuzinho, é o único crime de ação penal condicionada à representação da vítima. Então, quer dizer, se eu disse que é o único crime, os demais crimes são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa da representação da vítima. Quando acontecer esses crimes, quando ocorrer esses crimes, não há a necessidade de representação da vítima. O único crime, como exceção, que é regido pelo parágrafo 1º do artigo 291, é o artigo 303, ou seja, o crime de lesão corporal culposa. Em regra, se eu estou falando em regra, é porque também existe uma exceçãozinha aí. Ou seja, se a lesão corporal culposa cometida na direção de um veículo automotor e o condutor desse veículo for pego embriagado ou sobre domínio ou influência de qualquer substância psicoativa que cause dependência, ou racha. Esse conceito de racha é um termo que nós usamos, só que no seu código está escrito da seguinte forma. Olha, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente. Por que eu fiz a leitura da lei seca? Porque daqui para frente, para todo esse conceito, a gente vai usar a palavra racha. Quando eu disser racha, você remete a todo esse conceito. Exibição de perícia ou manobra em via pública, certo? Você remete a esse conceito. Ou velocidade superior a 50 km da via. Não é acima de 50 km por hora, é acima de 50 km da via. Existe uma diferença, certo?
Quando o motorista tiver essas qualidades, vier com essas características, esse crime de lesão corporal culposa não mais será de ação penal pública condicionada. O único crime de ação penal pública condicionada à representação lesão corporal culposa, certo? Só que se ele for cometido por álcool, embriaguez, racha ou acima da velocidade de 50 km na velocidade da via, esse crime se tornará um crime de ação penal pública incondicionada à representação, assim como todos os demais, certo? Essa observação é muito importante e é algo que vem sendo muito cobrado em prova, inclusive PRF 2019 veio cobrando esse conteúdo, então é algo muito interessante, certo? Ou seja, o crime, em regra, ele é de ação penal pública condicionada à representação. Observação, ele é o único crime com essa característica, os demais são de ação penal pública incondicionada. Só que esse também pode se tornar incondicionada quando for com esses requisitos. O motorista estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que causa dependência, racha, certo? Ou manobras perigosas, né? E você vai ter que ler o conceitinho sempre, e velocidade superior a 50 km ao permitido pela via se tornará ação penal pública incondicionada, certo? E a Lei 9.099, ela traz as seguintes medidas despenalizadoras. A composição civil dos danos, certo? Só é possível na ação penal privada e na ação penal pública condicionada. A composição civil dos danos é o famoso acordo, né? O acordo. E a transação penal, que também é um acordo penal. Só que esse acordo penal é trazido somente pelo Ministério Público, certo? Nas ações públicas condicionadas ou pública incondicionada. O artigo 88, ele consagra que a ação penal pública condicionada nos casos de lesões corporais leves, certo? Leves e culposas. Se for dolosa, já não se aplica mais a Lei 9.099. Isso daqui é só um adendo, certo? Para a gente prosseguir na matéria. O artigo 292 até o artigo 296, ele vem tratando da suspensão judicial do direito de dirigir. Por que eu dei ênfase nesse judicial? E peço que você também dê essa ênfase. Porque no Código de Trânsito a gente tem uma suspensão administrativa. E essa suspensão judicial que traz o artigo 292 até o 296 é uma suspensão judicial. Ela tem algumas características, algumas diferenças básicas, certo? Que serve para você diferenciar isso na prova e fugir de vários pegas que a banca pode colocar para você. Aqui eu trouxe eles. Eu trouxe inclusive todos que pode cair para você na prova de diferenças. A suspensão judicial, ela está em lugares diferentes no Código. Como eu já disse, artigo 292 até o 296. Vem trazendo essa regulamentação, essa normatização. Já a suspensão administrativa, ela está em outro lugar. Ela está no artigo 261, parágrafo 1º, inciso 1º e inciso 2. Certo? Então ela já está geograficamente em locais diferentes. Aí você já consegue diferenciar. Primeiro que a suspensão judicial só é aplicada pelo juiz. A administrativa não. A suspensão administrativa é aplicada pelo Detran, certo? E no caso de violação dessa suspensão judicial decretada pelo juiz, você comete um novo crime. Ou seja, você teve uma suspensão decretada pelo juiz, uma suspensão judicial, certo? E você continuou dirigindo o seu veículo. Só que ao dirigir esse veículo, você foi abordado, certo? E foi constatado que você estava suspenso o seu direito de dirigir na modalidade judicial, certo? Você comete um novo crime do artigo 307, certo? Então, a suspensão administrativa, não. Se você for suspenso administrativamente, não há crime para suspensão administrativa. Então, quando a sua questão vier, quando a sua prova trouxer suspensão, ela vai ser bem específica, certo? Ela vai ser bem específica. Ela vai trazer judicial ou administrativa, ou então um dos exemplos a quais uma delas são aplicadas e você vai fazer essa diferenciação. Suspensão judicial, só pelo juiz. Suspensão administrativa, o Detran, certo? A suspensão judicial, a sua violação é caso de cometimento de um novo crime do artigo 307 que nós vamos ver logo mais para frente. E a suspensão administrativa, não há crime. Se você tiver suspenso administrativamente e for pego dirigindo o seu veículo, não há crime, apenas uma nova infração, certo? Infração de trânsito. A entrega da sua habilitação no caso de suspensão judicial, veja bem, se você não entregar ela no prazo de 48 horas, você também comete um novo crime.
Ou seja, você é suspenso judicialmente e você tem um prazo de 48 horas para você entregar a sua habilitação. E se eu não entregar? Um outro crime, artigo 307, parágrafo único, certo? E a suspensão administrativa, Eduardo? O prazo é diferente, é de 30 dias. E a sua não entrega não acarreta outro crime. Ou seja, a suspensão administrativa não gera crime, de forma alguma, certo? E o prazo para entrega também é diferente. Judicial, 48 horas, administrativa, 30 dias, certo? E o prazo da suspensão judicial? Ela pode ser de 2, é o prazo mínimo, até 5 anos. A suspensão administrativa, ela varia um pouco. Depende se é reincidente, se é por infração, se é por acúmulo de pontos, que é os casos que a gente estuda na aula específica de infração, né, de infrações de trânsito, que são infrações administrativas, e o prazo é totalmente diferente, pode ser de 3 meses até 2 anos. A suspensão judicial não, é de 2 anos até 5 anos. Então existem essas diferenças que vale a pena bastante você bater e conceituar e entender essas diferenças. Quando eu tratar daqui para frente agora, se caso não falar judicial, entenda judicial, porque a gente está tratando de crimes. Logo quem trata de crimes é o Poder Judiciário. Então logo é suspensão judicial, certo? O juiz pode aplicar essa suspensão judicial quando, Eduardo? Primeiro, o juiz pode aplicar de ofício na ação penal. Ele não precisa nem de requerimento do Ministério Público, nem de requisição do delegado de polícia, no caso, né? E ele pode também, se o Ministério Público fizer uma representação, ele pode também, o juiz pode decretar, logo é só o juiz que decreta, ressaltando só o juiz que decreta a suspensão judicial. E a requerimento do delegado de polícia. Certo? A requerimento do delegado de polícia o juiz também pode, ou seja, o juiz pode de ofício, a requerimento ou a requisição. Ele pode dessas 3 formas, certo? A suspensão judicial é uma observação bem importante, coloquei para vocês aqui. A suspensão judicial, ela só começa a contar quando termina a pena privativa de liberdade, seja ela detenção, seja ela reclusão. Ou seja, um indivíduo foi condenado por um crime de trânsito, a pena de detenção. Ele está cumprindo essa pena de detenção. A suspensão judicial dele já está contando? Não. A suspensão judicial só começa a contar quando ele cumpre toda a sua detenção, toda a sua pena. Quando encerra a pena privativa de liberdade, que começa a contar. Ou seja, quando ele cumpre toda a sua obrigação penal, privativa de liberdade, que começa a se contar essa suspensão judicial. Entendeu? Então é algo bem interessante. A suspensão judicial só começa a contar após o cumprimento da pena privativa de liberdade, seja ela detenção ou seja ela reclusão, certo? A suspensão judicial pode ser aplicada quando? O juiz aplica de qualquer modo? Não, tem que haver uma fundamentação, certo? E ela pode ser aplicada nas seguintes hipóteses: na garantia da ordem pública, certo? Um clamor social. O crime não vem trazendo a suspensão judicial, só que o juiz pode aplicar, no caso de uma garantia da ordem pública, um clamor social, certo? Com o cometimento de crime que venha previsto a suspensão, a gente vai ver os crimes, vai ver crimes lá que já trazem a suspensão como uma penalidade, então o juiz pode aplicar ou deve aplicar, dependendo do crime. E no caso de reincidente de qualquer crime de trânsito, se a pessoa for reincidente em um crime que não tenha como pena suspensão, mas a reincidência gera um dever do juiz aplicar aquela suspensão do direito de dirigir, suspensão judicial. Então pode ser aplicada com essas 3 fundamentações, certo? Agravantes genérica, aqui a gente já está no artigo 298. Essas agravantes genéricas não fazem extrapolar a pena base, certo? Ou seja, agravante é aquilo que agrava a pena. Essas agravantes genéricas, elas se aplicam a todos os crimes que nós vamos estudar, do 302 até o 312, certo? Essas agravantes vai se aplicar em todos os crimes de trânsito, do 302 até o 312. Essas agravantes genéricas, a gente vai ver mais para frente que existe alguns aumentativos, só que existe uma diferença aí que a gente vai trabalhar. Essas agravantes genéricas só existem um rol taxativo, certo? E está no artigo 298. E como dito antes, essas agravantes não podem extrapolar a pena base. Mas o que é isso, Eduardo, pena base? A gente vai ver, por exemplo, o artigo 302 traz o homicídio culposo, certo? Ou seja,
Aquele indivíduo que pratica um homicídio culposo na direção de um veículo automotor. E a pena base é de detenção de 2 a 4 anos. Os agravantes vai pegar essa pena de 2 anos e chegar ela mais próxima de 4 anos. Porém, ele não pode ultrapassar 4 anos com essa agravante, certo? Ele pode incidir em todas as agravantes. Em todas as agravantes. Só que, contudo, a pena base dele não irá extrapolar, não irá para 5, 6, 7 anos. Ela vai pegar o mínimo da pena e trazer para perto da máxima no cálculo de pena que você estuda no Código Penal. Quem vai aplicar vai ser o juiz, certo? E existe, como eu disse antes, um rol taxativo. Dano potencial a 2 ou mais pessoas, ou grave risco a patrimônio de terceiro. A prova não gosta de brincar com esse tipo de exemplo, porque é uma celeuma muito grande. Então a prova vai trazer com essas palavras para você. Ela vai trazer com essas palavras, certo? Quando o veículo estiver sem placas, placas falsificadas ou placas adulteradas, sim, será aplicado um agravante genérica, certo? Sem possuir habilitação, se o indivíduo praticar um crime sem possuir habilitação daquele veículo, vai ser aplicado um agravante genérica. Habilitação de categoria diferente. O indivíduo tem habilitação de categoria A para dirigir, pilotar moto, mas ele está dirigindo um carro e ele comete um crime de trânsito na direção daquele veículo, daquele carro. E aí ele vai incidir no agravante, porque a habilitação dele é de categoria diferente, certo? Da mesma forma, o motorista de um carro estiver dirigindo um caminhão, certo? Profissão que exigem cuidados especiais com o transporte de cargas ou passageiros. Grava esse daqui, porque essa agravante genérica, ela incide no motorista que tem o dever, certo? Um cuidado especial no transporte naqueles veículos que transportem cargas ou passageiros, certo? E aqui exige que ele esteja no exercício da profissão. Um exemplo, um motorista de um ônibus escolar, ele está indo transportar todas as crianças, todas as pessoas que estão ali. Ele terminou de fazer a entrega de todas as crianças na escola e ele está voltando para sua casa. Naquele ônibus já não há nenhum aluno ali no trânsito a não ser ele. E ele comete um crime de trânsito, não vai incidir essa agravante, certo? Porque ele já não identifica que ele já está no exercício da sua profissão mais. Veículo envenenado. Isso daqui também é um apelido que a gente usa. O conceito no seu Código de Trânsito está diferente, certo? Veículo envenenado é adulterado com as suas características que aumentem a sua potência. Não necessariamente esse conceito, mas é esse o significado, certo? E sobre a faixa de pedestre. Se for um crime praticado sobre a faixa de pedestre, vai haver esse agravante genérico. E ele pode incidir, como dito antes, isso é muito importante, em todos os crimes, certo? E vamos falar um pouco agora da multa reparatória. Certo? A multa reparatória ela se encontra no artigo 297. A multa reparatória ela tem natureza civil, certo? Isso é muito importante mesmo, porque no Código de Trânsito existe a multa penal, existe a multa administrativa e você sabe diferenciá-las, quer ver? A multa administrativa é aquela da infração, certo? Leve, média, grave, gravíssima, certo? Essa é a multa administrativa. Logo, a multa penal é aquela aplicada quando se pratica um crime. O nome já diz, é uma multa penal. Ou seja, você vai ver os crimes que têm pena de detenção e multa, ou multa. Essa é a multa penal, aquela trazida no corpo do artigo do crime, do tipo penal. Já a multa civil no Código de Trânsito tem esse nome, multa reparatória. Ela tem característica civil porque ela tem uma finalidade de reparar um dano. Ou seja, você cometeu um crime de trânsito e aquele crime gerou um dano material para aquela pessoa, certo? Um dano material, um dano à imagem, certo? Um dano até moral. Esse dano vai ter que ser reparado e ele vai ser reparado por meio de uma multa civil que será decretada pelo juiz, além da multa penal que irá incidir e se também incidir a multa administrativa. Uma não limita a outra, certo? São 3 coisas totalmente diferentes e elas podem somar entre si. Em um crime de trânsito, por exemplo, pode haver uma multa penal, uma multa civil e uma multa administrativa, porque em um crime vai haver infração e nesse crime também tinha a disposição de uma multa penal e também vai haver como se ele
causou um dano a terceiro, ele também vai ter que pagar uma multa reparatória, que tem característica cível. Como que ela é feita? Ela é feita por meio de um depósito judicial em favor da vítima, ou se a vítima houver morrido, no caso de um homicídio, vai ser o beneficiário dessa multa vai ser os seus sucessores, os seus herdeiros necessários, certo? Características dessa multa. Ela não pode ser superior ao prejuízo. Vai haver questões que vai falar que essa multa ela pode ultrapassar o valor do dano e vai vir justificando uma justificativa muito chula, certo? Não há exceção a essa regra. A multa não pode ultrapassar o valor do dano, certo? Ela é aplicada nos termos do Código Penal, artigos 50 e 52, a 52. Será descontado o valor da multa paga no caso de indenização civil. Isso, para você entender, vai ser da seguinte forma. Eu pratiquei um crime de trânsito e causei um dano. E eu fui condenado a pagar essa multa reparatória pelo juiz, certo? Mais para frente, a vítima viu assim, não, mas essa multa reparatória foi muito pouca. O juiz não deu ela completa não, eu gastei foi muito mais, meu dano foi muito maior. A vítima vai lá, entra com uma ação civil de reparação de danos, certo? E essa ação civil ele vai cobrar de mim esse dano. E aí, vamos supor que o juiz, anteriormente, o juiz penal, o juiz que decretou a multa reparatória para mim, que tem uma característica cível, apesar dela estar na parte criminal, ela tem uma característica cível, decretou 6 mil de dano moral e eu paguei. Dano material, dano que for, eu paguei os 6 mil. E aí o juiz cível, que a pessoa entrou com outra ação de reparação, também decretou um dano de 10 mil. Entendeu? Só que eu já paguei 6 mil, então eu vou pagar somente os 4. Isso é o desconto que se trata dessa multa. Ou seja, o valor que você paga de indenização reparatória, de multa reparatória, é descontado no caso de o prejudicado entrar com uma ação cível, certo? Então é bem tranquilo, multa reparatória é isso, e não tem como você errar, você não pode errar, você não tem o direito de errar isso daqui mais em prova, certo? Fiança e ação e auto de prisão em flagrante de delito, APFD, artigo 301. Bem tranquilo também, fala que não imporá fiança nem prisão em flagrante quem oferecer pronto e integral socorro. Ou seja, aquele cara que cometeu um crime de trânsito, pode ser o mais grave que for, prestou pronto e integral socorro às vítimas, ele não poderá ser preso em flagrante. Muito menos o delegado pode pegar ele, levar para a delegacia e oferecer uma fiança. Não pode. Se você cometer um crime de trânsito, não há fiança. Você vai ter que cumprir a sua liberdade, corresponder à investigação, processo em liberdade, por causa que não pode ter prisão em flagrante, certo? Mas o juiz pode decretar uma prisão preventiva, uma temporária, enfim. Isso aí já é parte da parte processual penal. Aqui não se trata. O que você precisa de saber nas questões de fiança e de prisão em flagrante no Código de Trânsito Brasileiro? Precisa de saber que não se aplica se o autor prestar pronto e integral socorro. Logo, havia um áudio no início desse ano, início do ano passado, que falava o seguinte: agora mudou as regras de quem dirigir embriagado, que agora o delegado não vai poder dar fiança, que não sei, realmente não pode. A pessoa vai ter que sair dali sem pagar. Quando fala não pode arbitrar fiança, é bem tranquilo. É que o cara não vai pagar, vai sair de lá sem pagar. Não quer dizer que ele vai ficar preso. Ele não vai ser preso em flagrante e também não vai pagar fiança, certo? Vamos iniciar a parte especial, certo? Que dá início no artigo 302 e termina no 312-A. Logo, fazendo a ressalva, o 312-A não se trata de um crime de forma específica, certo? Somente do 302 ao 312. Aqui há algumas observações bem interessantes que podem te ajudar muito ao fazer essa análise desses crimes. Primeiro, certo? Todos os caputes, todos, sem exceção, são penas de detenção. Não existe pena de reclusão nos caputes, nas cabeças dos artigos. Todos são penas de detenção, certo? Logo, existem 3 crimes que, na sua forma qualificada, agrava para reclusão. Quais são eles, Eduardo? Homicídio, lesão corporal e o artigo 308, parágrafo 1º e 2º, que é o homicídio, a lesão corporal, quando a pessoa estiver praticando o racha. Racha é o termo que a gente usa, que já foi lido o conceito, certo? Então, quando a pessoa estiver
praticado um homicídio, ou então uma lesão corporal, ou então tiver praticando racha, né? Demonstração de perícia ou manobra, o conceito que a gente viu antes. E na prática desse cometer um homicídio ou também uma lesão corporal, vai agravar, vai para sua forma qualificada. E esses três crimes, 302, 303 e o 308, parágrafo 1º e parágrafo 2º, sim, a sua forma será qualificada. Logo, o artigo 302, 303, o 308, parágrafo 1º e 2º, na sua forma qualificada, vai sim ser pena de reclusão. Só que os caputes, pena de detenção, bem tranquilo. Crimes que possuem suspensão imediata. A pessoa cometeu um crime, o juiz no crime já traz a pena de suspensão. 302, 303, certo? Que a gente já vai ver. 306, que é o crime de alcoolemia, certo? 307, que é o crime de desobedecer a suspensão judicial, e o 308 já vai ser suspenso automático, já vai ter a pena de suspensão no crime. Suspensão judicial, que a gente já viu. Nos crimes de trânsito, deve-se analisar o dolo ou conduta do agente, o dolo ou culpa. O que é isso, Eduardo? O dolo ou culpa nós chamamos também de elemento subjetivo da vontade. Certo? Esse elemento subjetivo da vontade, a gente trata do dolo ou culpa. Logo no direito penal, a gente trata do dolo indireto, primeiro, segundo grau, entendeu? Aqui a gente não se aplica. Aqui a gente aplica o quê? Dolo e culpa. É bem tranquilo, muito mais simples, não complica, não cria chifre em cabeça de cavalo. Aqui nos crimes de trânsito, você tem que analisar a dolo ou culpa do agente, certo? E, em regra, todos são de ação penal pública incondicionada, exceto um que a gente já viu. Qual? Olha, não erre. O 303, que é o crime de lesão corporal culposa, que em regra ele é ação penal pública condicionada à representação, só que existe aquela exceção. Se o motorista for pego dirigindo alcoolizado, certo, praticando racha ou com a velocidade de 50 km acima da velocidade da via, ele será também de ação penal pública incondicionada, mas isso aí é exceção à regra, beleza? Bom, então nós já vimos, fazendo uma breve revisão aqui, nós já vimos algumas coisas do Código de Trânsito. Nós estamos vendo a parte de crimes de trânsito no Código, certo? A gente separou a parte penal do Código de Trânsito em duas partes, a parte geral e a parte especial, certo? Já vimos toda a parte geral, aquela que trata do princípio da especialidade, da multa reparatória, da suspensão judicial, certo? Vimos também que não cabe prisão em flagrante, nem arbitrar fiança nos crimes em que o autor preste pronto em entregar o socorro à vítima. Não cabe nos crimes de trânsito, dos crimes do Código de Trânsito. Vimos também as agravantes genéricas, certo? Que elas são aplicadas a todos os crimes, naqueles casos que é um rol taxativo, certo? E fizemos uma breve introdução da parte especial, que trata dos crimes em si. Vamos ver agora artigo por artigo e fazer essa análise. Quando se tratamos de Código de Trânsito Brasileiro, não é diferente do Código Penal. Por que, Eduardo, você está falando isso? Ou seja, vamos estudar crimes, certo? Só que esses crimes, ao serem estudados, você deve prestar muita atenção, não só aqui, mas também em qualquer outra legislação especial, como também no Código Penal, que nos crimes você deve dar uma maior atenção aos núcleos do tipo. O sujeito ele tem que preencher todos os requisitos do caput, todos os núcleos do tipo, todo o verbo do tipo, ele tem que praticar o verbo do tipo, certo? Logo, no primeiro, o artigo 302, trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Logo, faz-se a análise. O homicídio ele deve ser culposo, ele tem que ser com negligência, imprudência ou imperícia. Porque se o crime for doloso, sai do Código de Trânsito, vai para o Código Penal, entendeu? Então o homicídio aqui, ele é culposo. O homicídio, a pessoa não pode haver aquela vontade, não pode haver o dolo, certo? De matar. Ela tem que ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, tem que ter agido com culpa nesse crime para que ela caia no Código de Trânsito Brasileiro. Logo, se o autor pratica um homicídio culposo na direção de um veículo automotor, ela vai para o Código de Trânsito Brasileiro. A pena de detenção de 2 a 4 anos, mais suspensão. Como a gente já viu aquele bizuzinho, os crimes que têm a suspensão de imediato, certo? É um crime material culposo e um crime comum, qualquer um pode cometer, certo? Pode haver fiança pelo delegado, ou seja, nesse crime aqui, a pessoa pode ter fiança. No direito, no processo penal em si, vemos que
o delegado pode arbitrar a fiança naqueles crimes que a pena não ultrapassa 4 anos. Logo, a fiança do delegado é de 10 a 100 salários mínimos. E o juiz pode arbitrar a fiança quando? Nos crimes que a pena ultrapassa 4 anos, certo? E a fiança é de 10 a 200 salário mínimo, entendeu? Isso aí é um bizu de processo, você vê isso aí de forma mais aprofundada, mais específica em processo penal, mas você sabe que aqui nesse crime de homicídio cabe fiança pelo delegado, certo? E no parágrafo único traz os aumentativos. Aqui vale a gente perder um pouco de tempo. Primeiro, para fazer uma diferença. Nós vimos os agravantes genéricos. Vimos também que eles se aplicam para todos os crimes. Logo, ele pode ser aplicado para esse crime. E no parágrafo 1º traz os aumentativos. Esses aumentativos é diferente de agravante. A primeira diferença, nos aumentativos, pode ultrapassar a pena base. Nos agravantes, não. Vimos que nos agravantes, ele traz a pena mínima para próximo da máxima, nunca ultrapassando a pena máxima, certo? Logo, se incidisse todos aqueles agravantes nesse crime, a pena nunca passaria de 4 anos. Já os aumentativos, vai haver um aumento de um terço até metade. Isso é muito grave. Inclusive, pode passar a pena base. Ou seja, a pena base pode ir para 5, 6, 7 anos, dependendo. E os aumentativos têm uma característica muito interessante. Eles não se aplicam a todos os crimes. Ele só aplica aumentativo para os crimes do artigo 302, homicídio culposo na direção de veículo automotor, e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é o 303, que é o próximo. Aumentativos só se aplica a esses 2 artigos. Homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, certo? Os aumentativos só aplicam a esses 2. Os aumentativos é algo mais grave, deu para perceber? Ele ultrapassa a pena base. E só é nesses 4 casos, também é um rol taxativo, certo? Faixa de pedestre ou calçada. Eduardo, mas eu vi que lá nos agravantes genéricos também tem faixa de pedestre. Não tem calçada, mas tem faixa de pedestre. Quando se encontrar um aumentativo e um agravante, escolhe o mais específico, no caso o aumentativo, certo? E não se aplica o agravante. Não pode se aplicar os 2 pela proibição do no bis idem, ou seja, a proibição de o julgamento de do mesmo crime 2 vezes. O cara vai pagar pelo mesmo fato 2 vezes. Aqui não pode, certo? Ou seja, se um autor praticar um homicídio na direção de um veículo automotor sobre uma faixa de pedestre, ele vai haver um aumentativo para ele e não um agravante, certo? Ou calçada. E aqui traz calçada, o termo calçada, que lá no agravante não traz, certo? Sem permissão para dirigir ou CNH. Lá é sem habilitação ou categoria diferente. Aqui também é sem habilitação ou permissão para dirigir. Lá não toca em permissão. Certo? Aqui é sem permissão ou sem CNH. Se ele cometer um homicídio e a pessoa não tiver permissão para dirigir, que é aquela que você fica o primeiro ano, certo? Ou a CNH, que é a definitiva, ele vai ter esse aumentativo. Omissão de socorro, que também é um crime específico que a gente vai estudar. Na omissão de socorro, se ele cometer um homicídio e omitir o socorro e se fugir do lugar, ele vai ter um crime com aumentativo e a gente ainda vai fazer uma análise mais aprofundada daqui a pouquinho sobre essa questão de omissão. No exercício da profissão ou atividade, conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Lá nos agravantes ainda traz mais um, carga, passageiros ou carga. Aqui não, aqui é só passageiros. Beleza? Você tem que fazer essa diferenciação. Quando você vê o conflito entre um aumentativo e um agravante, qual que você vai aplicar? O aumentativo. Não vai aplicar os 2, vai aplicar o aumentativo. Eduardo, mas pode haver um crime em que haja aumentativos e agravantes? Sim, desde que não sejam os mesmos. Lá temos 7, aqui temos 4. Então é bem diferente, certo? Logo, pode sim haver um crime que tenha aumentativos e agravantes, desde que não sejam os mesmos agravantes ou os mesmos aumentativos, certo? Vamos para a parte qualificada do homicídio, ou seja, parágrafo 3º. No parágrafo 3º, assim, o parágrafo 2 foi revogado, não existe parágrafo 2º nesse crime. Então já vamos direto para o parágrafo 3º. É a forma qualificada.
A forma qualificada é quando o agente pratica o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando ele está sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Ele vai cair na forma qualificada, certo? Aí, lembra que eu te falei que todos os crimes têm como caput a pena de detenção? Na forma qualificada, vem para reclusão de 5 a 8 anos, mais suspensão. Uma coisa bem interessante, esse não é o crime com maior pena do Código de Trânsito Brasileiro. E a gente vai ver qual que é, no momento oportuno você vai ver. Que curioso. O homicídio qualificado não é o crime de maior pena no Código de Trânsito. Existe o mais grave ainda, certo? E cabe fiança pelo juiz. Por que cabe fiança pelo juiz? Porque a pena ultrapassa 4 anos, a pena base ultrapassa 4 anos. Bem claro, tranquilo? Vamos para o próximo. Lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa também incide aqueles aumentativos. E eu disse para vocês prestarem atenção, para você prestar atenção na questão do verbo, do núcleo do tipo. Logo, lesão corporal tem que ser culposa. Ele não pode haver o dolo de lesionar. Não, vou só passar em cima do pé daquele caboclo ali que me xingou, que me encheu o saco. Não, só vou atropelar ele aqui, mas eu não quero matar, não. Só vou lesionar ele. Logo, não pode. Tem que ser culposa. Não pode haver a vontade, não pode haver o dolo, certo? Na direção de um veículo automotor. Bem tranquilo. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais suspensão do direito de dirigir. Crime material é culposo, a gente viu que ele não pode ser doloso. Se ele for doloso, ele vai lá para o Código Penal, certo? Ele é comum, qualquer um pode cometer. Pode ser fiança pelo delegado, como já vimos, de 10 a 100 salários mínimos. Ação penal pública condicionada. Essa é a cerejinha do bolo desse crime. E isso cai demais, porque ele é o único crime dessa característica. Ele é o único crime que é de ação penal pública condicionada, certo? Artigo 291, lembra? Que, como exceção, aplica-se a Lei 9.099, as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 é esse crime. Só que vimos também que ele pode se tornar incondicionada. Quando que ele pode se tornar incondicionada? Revisando, ele pode se tornar incondicionada quando o condutor estiver sob influência de qualquer substância psicoativa que cause dependência ou álcool, né? Quando ele estiver praticando racha, ou racha é o termo que nós usamos, né? O conceito você tem que ir no código ler, mas racha dá para você entender. E quando ele estiver acima de 50 km da velocidade da via. Não é acima de 50 km por hora, é acima de 50 km da velocidade da via. E aí ele vai passar a ser ação penal pública incondicionada. E como eu disse antes, aplica-se também os aumentativos. Eu trouxe eles de volta, o parágrafo 1º remete a esses aumentativos. Aumentativo só aplica ao 302 e ao 303, certo? Estamos vendo o 303 agora, aumentativo só aplica a esses. E também, como agravante, se aplica a ele também, não sendo os mesmos aumentativos. E no caso de algum aumentativo ou agravante, ele não sai do juizado especial criminal, ele ainda continua. Ou seja, o juizado especial criminal, ele obedece até um nível de pena, mas se ele passa esse nível de pena, ele ainda vai ser aplicado ao juizado especial criminal, mesmo que essa pena ultrapasse essa pena base dele, certo?